Fala galera, bem-vindo ao nosso novo episódio do AMcast. Eu sou o Rodrigo Estrei, sou VP aqui na MCOM, onde nós criamos, mantemos e evoluímos soluções digitais. Nós estamos aqui no nosso terceiro episódio do nosso AMcast, que é o TI na prática, né? Nós já tivemos 2 deles, onde nós abordamos o tema de modernização de aplicações e também o outro de AMS como sendo uma estratégia de alavancagem para a inovação na sua empresa. Hoje, nós vamos tratar o tema aqui de gestão de talentos, né? E para conversar sobre isso, eu tenho aqui uns convidados que são o Edu Kaiser, né? Eduardo Kaiser, que é o nosso diretor de pessoas, né? Muito bem-vindo aqui, Edu. E eu também tenho o Rafael Macedo, né? Conhecido como Macedo aqui na MCOM, que é o nosso gerente de negócios, responsável por uma das nossas torres de entrega, de operações, de delivery aqui na MCOM. Então, nós vamos trocar uma ideia sobre esse assunto de gestão de talentos aqui. Então, para você que é gestor de TI, CIO e que tem esse desafio na sua companhia, que é a gestão de talentos, o aumento, né, escalar a sua empresa, escalar o seu time, né, para poder fazer as entregas que você precisa fazer, eu acho que vai ser um bom momento para você nos acompanhar, trocar uma ideia junto com a gente sobre esse que é um assunto tão importante que é a gestão de talentos. Tá bom? Então, obrigado, Edu. Obrigado, Macedo. Sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite, Stray. Obrigado também, Estrei. Muito bom estar aqui. Legal. Então, a gente vai falar sobre alguns dos temas picantes acerca de gestão de talentos, né? Nós que somos uma empresa aí com praticamente 500 colaboradores, distribuídos ao redor do Brasil inteiro. Então, a gente vive o que a gente vai conversar aqui agora, né? A gente vai falar do nosso próprio dia a dia e o que a gente encontra, né, nos clientes que atuam com a gente, os nossos parceiros do dia a dia, né? Então, eu queria mandar aqui uma pergunta para o Edu, vou começar com o Edu, né? Em relação ao cenário que a gente tem, né, de TI, mercado de trabalho de TI nos dias atuais. Na verdade, vou falar de um tema que não é talvez tão atual, porque é uma situação que a gente vive há muitos anos, né? Que é a questão da mão de obra e as dores, né, que a gente tem em relação à quantidade de pessoas, né? A demanda ela continua crescendo, né? A necessidade continua crescendo e parece que o contingente populacional, né, de tecnologia, de TI, não está crescendo na mesma proporção, né, Edu? Então eu queria falar um pouquinho sobre isso, queria que tu trouxesse para nós o que tu tem enxergado, né, na área de pessoas em relação a essas demandas, né, desta mão de obra qualificada, né, em relação ao mercado de TI. Para começar a conversa, acho que é legal a gente falar sobre a questão, né, do desenvolvimento das pessoas na área da tecnologia. Eu tenho visto cada vez mais as pessoas procurando a área de tecnologia. Pessoas que nem são da área de tecnologia, mas percebem que o mercado está aquecido, que tem uma busca por pessoas, né, nessa área. E quando a gente fala da gestão de talentos, a gente sabe que existem ótimos profissionais no mercado. E o desafio muitas vezes é encontrar isso, né? Então a gente busca, além das estratégias, né, e dos nossos processos internos, tentar buscar a pessoa certa para o projeto que a gente tem aqui na MCOM. E no mercado eu acho que isso é igual, assim, todo mundo que deve estar nos ouvindo hoje quer saber, né, quais são as opções que a gente tem e como a gente faz para O que que buscar esses vocês talentos. fazem, né? Esse é o desafio. Todo mundo está olhando para a gente aqui agora, tá, mas quer saber o que vocês fazem? É um desafio, e para nós também é um desafio, né? E isso, o que tu falou, assim, é um pouco do que a gente vive na prática, né? Aqui com a nossa variedade de clientes, são vários tipos de projetos. Isso requer também talentos diversos para os projetos que a gente atua. Então, poder entender a necessidade e poder ofertar a pessoa certa para aquela posição, para aquele desafio, é muito importante para a gente. E eu acredito que o Macedo, né, como sendo um dos nossos representantes da área de entrega, ele vive essa necessidade na prática todos os dias, né, Macedo? Exatamente, Estrei. Sendo projeto ou qualquer tipo de serviço, a gente precisa sempre de mão de obra qualificada. E a gente sabe que TI ela sempre está evoluindo. Então sempre tem um assunto novo, uma tecnologia nova, alguma coisa nova que está acontecendo que vai trazer um benefício para o business, para o negócio, né? Então é importante que a gente busque pessoas cada vez mais qualificadas, né? E com essa escassez toda aí que a gente já sabe que está há bastante tempo no mercado, é importante a gente conseguir encontrar formas de suprir as necessidades, né, trazendo pessoas boas que vão garantir,
os objetivos da área de negócio, da área de TI. E eu diria o seguinte, né, Macedo, é uma necessidade que a gente tem aqui, é uma necessidade que a gente encontra nos clientes, né, porque eles precisam escalar, eles precisam ampliar os seus negócios. A gente já falou que a mão de obra, ela é escassa no Brasil e fora do Brasil, a gente vê isso nas operações que a gente tem fora também. E ele precisa escalar isso porque o negócio dele precisa crescer. Então, seja através de uma squad de trabalho, seja através de pessoas que vão contribuir com a mão de obra qualificada, ele precisa atravessar esse desafio, né? E ele conta com parceiros iguais à Emicom, né, para poder fazer isso acontecer. E aí não é só a captação, né, Macedo, que você falou, e eu parto aqui para nossa segunda pergunta aqui, e para os dois, porque a gente tem uma linha de trabalho que é a atração, que é o que você comentou aqui, e que o Edu trabalha na prática aí com o time dele todo para fazer isso acontecer. E depois a retenção. A retenção que, na verdade, ela é feita por todos nós, né? Por mim, por você, pelo Edu, pelos demais times, pelas equipes, né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, o Edu, sobre essa questão principalmente da atração, né? O que a gente tem feito aí. E depois aqui o Macedo falando um pouquinho sobre não só o atrair, mas o manter, né? Porque para nós e para o nosso cliente é super importante que não tenha o giro. A gente quer manter as pessoas aqui, manter o conhecimento, manter elas felizes, engajadas, dedicadas. E para isso não acontece por mágica, né? Tem todo um trabalho importante para fazer isso acontecer. Queria que tu falasse um pouquinho. A gente tem algumas estratégias que são bem importantes, né? Eu gosto sempre de começar falando que eu preciso entender quem são esses profissionais e o que eles buscam. A atração e a retenção está intimamente ligado com essa necessidade. O que as pessoas querem hoje em dia? Flexibilidade, diversidade de projetos, desafios, né? Poder desenvolver uma carreira internacional. Então, a gente tem muito dessa necessidade que a gente atende aqui na nossa proposta de valor para os nossos candidatos e para os nossos makers. O que é importante quando a gente falou antes sobre a questão, né, de atrair os melhores talentos, também tem um aspecto importante de desenvolver. Olha como legal na questão da permanência, da retenção, eu ter a oportunidade desse desenvolvimento dentro de casa. A gente fez recentemente um mapeamento de conhecimentos com os nossos colaboradores e a gente identificou em vários deles diversidades de tecnologia, diversidades de skills que são importantes para os projetos. Então, quando a gente tem os projetos dos clientes e principalmente desafios que são complexos que a gente atua, a gente consegue, né, nessa versatilidade, poder transitar mais. E aí eu acho que tem uma questão motivacional muito importante na estreia. As pessoas são movidas por desafio, elas gostam muito disso. Então, imagina tu poder estar num projeto que tem um impacto social importante, que tem uma relevância, né, para um business, como o próprio Macedo comentou, é o que faz as pessoas permanecerem aqui. E quando eu mostro isso para o mercado, já aumenta a vontade de estar participando desse time, porque eu sei que aqui tem desafios, aqui tem flexibilidade, aqui tem oportunidades de crescimento, né? Então, tudo isso vai ajudar muito. Então, se a gente conecta a necessidade desses profissionais com o que a gente oferece, com certeza a gente atrai os melhores e retém também os melhores talentos na companhia. E olha só, tem um outro ponto intrínseco, né, nesse movimento que tu falaste e nessa diversidade, que é super importante para o colaborador, né, que participa desse ecossistema aqui na Emicom, e um valor agregado para os nossos clientes que é fantástico, né? Porque como a Emicom é uma empresa super diversificada em relação a tecnologias, plataformas, segmentos, atua em todo o Brasil, então a gente traz para dentro de casa e a gente trabalha dentro de casa uma diversidade de temas e desafios e soluções, acima de tudo, muito ampla. Então, quando um cliente ele tem um serviço da Emicom, ou a Emicom como um parceiro, ele ganha como valor agregado, né, toda essa expertise e esses desafios que a gente vai superando em todos esses ecossistemas ao redor do Brasil. E o fato é que é o seguinte, né, existem algumas coisas que ela muda de cidade para cidade, mas o desafio é praticamente o mesmo, né? Eu tive viajando recentemente a clientes nossos e quando a gente começa a conversar, eu já tive um cliente que passou por isso e nós ajudamos assim. Eu já tive um outro cliente que passou por isso e nós ajudamos assado. Então, quer dizer, o cliente acaba ganhando esse valor agregado e o colaborador ganha um grande parque de diversões, né? Vamos chamar assim, que é para ele exercitar e ampliar, né, os seus conhecimentos em relação a essa gama de tecnologia que, como o Macedo falou, muda a cada semestre muda, né? A cada semestre muda. Então,
cabe muito essa tua fala, né? E eu trago esse valor agregado para os nossos clientes que aparece muito, né? Então, Macedo, quiser falar um pouquinho, né, sobre essa questão da retenção, né? O quão importante isso é para nós, né? E o quão importante também e eficaz isso é para os clientes, né? Sim, com certeza. Bom, a retenção ela já começa, por incrível que pareça, na hora de selecionar as pessoas. Então a gente se preocupa muito em, claro, além da parte técnica que a pessoa tem que atender, mas também no fit cultural com a nossa empresa, primeiramente, e já pensando no fit cultural com o cliente que ele vai trabalhar, né? Então, tem diversos clientes, né? Tem diversas empresas, cada uma tem a sua cultura, tem uma velocidade, tem valores diferentes. Então, a gente olha muito para essa questão também, não além dos valores da MCOM, mas também para os valores do cliente, né? E como é que é o modus operandi do cliente em si. E os valores da própria pessoa também, né? Que está aqui também, né? Nessa composição, né? Tudo Exatamente. isso tem que casar, né? Tem que conversar, né? Exatamente. Falei hoje, inclusive, isso com uma pessoa, né? Que a gente sempre busca alinhar os objetivos da empresa com os objetivos das pessoas. Quando a gente consegue isso, a gente está no caminho de uma relação de longo prazo, né? Então, esse tudo em relacionado à retenção já começa na hora da seleção. Claro que o onboarding também é importantíssimo, né? Então, saber com quem a pessoa que está entrando vai lidar, vai conversar no dia a dia, como é que é o processo, quais são as regras de compliance, né? De segurança de informação. Então, tem toda uma questão de governança, de gestão de riscos e de segurança também que a gente se preocupa, né? Para que a hora que o colaborador vai começar a realizar uma atividade, ele esteja realmente apto a fazer aquilo, né? Então, tem toda essa jornada, desde a seleção, onboarding, né? E aí, durante o trabalho em si, a gente também faz um acompanhamento muito grande, né? Para que essa pessoa que muitas vezes está vivendo o dia a dia lá no cliente, ela se sinta parte da MCOM. Isso é extremamente importante, né? Que a pessoa ela se sinta parte da MCOM, troque conhecimento, troque informações, né? E veja como outras pessoas da MCOM estão trabalhando em outros clientes e possa experimentar um pouquinho dessa diversidade que o Edu comentou antes, né? Então é super importante que as pessoas consigam fazer esse olhar mais amplo para que elas se sintam cada vez mais conectadas, tanto com o MCOM quanto com o cliente. Uma vez que isso acontece, normalmente a relação ela tende a ter Perdura. tende a ter uma vida longa. Tu falaste uma expressão aqui que eu gostei muito, eu queria destacar, né? Que a gente preconiza uma relação de longo prazo, né? E fato é esse que, assim, a Emicom é uma empresa de quase 3 décadas e nós temos clientes de mais de 25 anos, né? E uma grande gama de clientes nossos, uma grande quantidade, eles têm relação conosco há mais de 10 anos. E nós temos uma grande quantidade de colaboradores também que têm 5, 10 ou mais anos dentro da Emicom. Para que uma relação ela perdure por tanto tempo, tudo isso que tu trouxe agora tem que acontecer. Não tem mágica. Quer dizer, a mágica é fazer a coisa certa, preconizar e valorizar as pessoas, que é um dos valores aqui da Emicom, dar liberdade para que elas exerçam a sua capacidade de inovação, para que elas extrapolem, né? Para que elas surpreendam sempre. E tu falaste uma outra expressão muito importante, Macedo, elas têm que se fazer parte, têm que se sentir parte, né? E para fazer com que as pessoas se sintam parte, eu devolvo para vocês agora essa pontuação. Tem muitas ações, né, Edu, na área de pessoas, voltada para que as pessoas se sintam parte. Nós temos colaboradores hoje, né, no Amazonas, né, em Manaus, na Bahia, ou seja, distribuídas ao redor do Brasil inteiro. Então, como é que faz com que essas pessoas se sintam parte? Como é que eu envolvo elas no dia a dia da gestão, né, Macedo, para que elas se sintam parte? Queria que vocês falassem um pouquinho disso, porque isso é o que as pessoas às vezes ficam perguntando qual é a mágica. A mágica está nisso, né? Na gestão. E é um trabalho principalmente das nossas lideranças, né, em fomentar alguns rituais, alguns encontros que são extremamente importantes. A gente tem vários desses rituais que conectam as pessoas, que promovem esse engajamento. Desde a reunião mensal, onde a gente alinha, né, as principais temáticas do mês, as estratégias, a gente traz algumas informações do que aconteceu, dos resultados, até rituais que acontecem nas áreas, desde os rituais que são do dia a dia,
né, onde toca a operação, toca as demandas da área e do setor, até momentos que a gente faz de encontro, sejam ao vivo, que a gente faz com os colaboradores, momentos que a gente também tem de engajamento, onde a gente tem sorteios, as pessoas participam, né, de gincanas. Então, assim, essas ferramentas que a gente usa dentro de casa, principalmente para conectar as pessoas, a gente ter Aproximar, né? para aproximar elas, a gente faz como se fosse um encontro virtual, né? E a gente também tem muito desse espaço nas oportunidades presenciais aqui na sede. Então, independente de onde a pessoa esteja, ela se sente parte desse processo, porque essas ferramentas, esses rituais, conectam todas as pessoas nesse ecossistema. Uhum. Fala para nós, Marcelo, um pouquinho sobre como que é o dia a dia da gestão, né? Porque assim, vamos lá, o nosso MCast aqui é TI na prática, então não é PPT e não é propaganda, é o que acontece de fato. A área de people, né, a área de pessoas, trabalha uma série de políticas, uma série de procedimentos, ferramentas, né, capacita as pessoas para tentar fazer com que tudo isso aconteça. Mas existe uma responsabilidade muito grande da liderança em conseguir todo dia, né, botar isso em prática e renovar isso todos os dias, né? Como é que funciona isso? Sim, exatamente. Apesar de pessoas acharem que tem mágica, né? Mas não é mágica, né? Tem processo, né? Tem um processo estruturado e a gente busca fazer as atividades, né, de engajamento das pessoas. Então é um pouquinho clichê falar de propósito e tal, né? Mas é super importante para as pessoas que elas tenham propósito. Propósito da MCOM, e quando a gente está falando de pessoas que estão mais focadas em um determinado cliente, elas também enxergarem o propósito do cliente. Uhum. Né? Então, às vezes a gente está trabalhando para uma empresa de TI, como a MCOM, mas a gente está ajudando uma empresa do agronegócio, uma empresa do setor de energia, ou uma empresa da área da saúde ou da educação, né? E trazer informações do benefício que as pessoas, né, estão recebendo, as pessoas não da empresa que a gente está prestando serviço, Os mas o colaboradores benefício nossos, né? do cliente e do nosso cliente, né? Quais são os benefícios que aquelas pessoas lá na ponta, na última linha lá, o last mile, estão recebendo com as soluções, com o código que está sendo desenvolvido, muitas vezes, por um colaborador nosso que está trabalhando exclusivamente para um cliente. Né? Então, nesse aspecto, eu acho que o propósito é uma coisa que realmente ajuda a conectar as pessoas. Tá? E claro, aí tem toda uma gestão de carreira também das pessoas, né? O Edu comentou um pouquinho antes, né, de a gente buscar sempre desenvolvimento das pessoas, possibilitar que elas possam seguir caminhos, né, dentro da empresa. E aí essa variedade de cenários, de situações que a gente tem dentro da MCOM, ela permite bastante isso, né, é uma ampla. Gama de possibilidades, né? E caminhos, né? Para Isso, que as pessoas exatamente. possam observar que elas podem fazer muitas coisas dentro da mesma empresa, né? Dentro da mesma empresa, várias empresas, digamos assim. É. Inclusive trocar com outras pessoas, né. Uhum. Então, às vezes, poxa, tem alguém lá que trabalha na área de educação, que está fazendo uma aplicação lá que vai impactar, sei lá quantas mil pessoas, milhões de pessoas lá, alunos, né, e ela pode estar trocando ideia, né, de uma outra aplicação lá da área de saúde que vai ajudar lá numa determinada situação. Então, acho que esse papo mais de ligar a tecnologia com o business, né, e de diferentes negócios, também é engrandecedor e ajuda as pessoas a enxergarem a nossa profissão aqui de TI, né, de uma outra forma. Eu acho que é muito. Quando você falou aqui, né, do cliente do nosso cliente. O cliente do nosso cliente muitas vezes somos nós. Né? Sim, A gente mesmo, como consumidor final, né, eventualmente quando eu vou comprar um café no supermercado, é o meu cliente que produz. Quando eu vou comprar um trigo, um óleo, é o meu cliente que produz, uma margarina, né? Quando a gente vai embarcar eventualmente num avião, né, ou num automóvel, tem ali alguma coisa, né, que a gente ajuda a produzir e que depois isso volta para nós mesmos, né? Então, não precisa ir muito longe, né? A gente muitas vezes só para parar e observar o que está ao nosso redor, a gente vê que volta para nós mesmos, né? O serviço que a gente faz, que é um pouco que tu falou. Deixa eu aproveitar também um pouco do que o Macedo falou, né, de compartilhar, e a gente tem aí várias verticais de negócio.
Quando a gente olha para os rituais, que nem a gente comentou, né, um deles que é a guilda Uhum. maker que a gente chama, é um ritual importante para compartilhar conhecimento, né? Eu assisti recentemente uma delas aqui e foi muito legal, por exemplo, ver os projetos que estavam sendo compartilhados que falam de inteligência artificial, né? E o quanto as pessoas se interessam por esse tema e como a gente tem pessoas especialistas na MCOM que compartilham esse conhecimento com os demais. Nesse momento, quem tem interesse consegue se conectar com essas pessoas para entender como é que funciona, qual foi a jornada de aprendizado que ela teve. E isso conecta muito com o nosso valor, valorize o conhecimento aqui na MCOM. A gente promove isso muito dentro de casa. Então, ter esses momentos ajuda muito, porque é um processo tanto de aprendizado individual, mas também um processo de aprendizado coletivo. Eu costumo dizer, né, nas nossas conversas aqui na empresa, que 6 meses de AMCOM te dá um MBA, né, porque Isso mesmo. justamente Uhum. por isso, entendeu? Porque isso é experiência prática, é vivência prática, né? São desafios superados e, assim, a tecnologia muitas vezes é a mesma, né? A metodologia muitas vezes é a mesma, mas o desafio é diferente, o ecossistema é diferente, as pessoas lá do outro lado são diferentes, a sensibilidade de urgência é diferente. Então, você poder trabalhar, né, com essas pessoas passando, né, por essa diversidade de situações, vai desenvolvendo um profissional mais gabaritado, mais capacitado, com condições e tempos de resposta mais aprimorado. E no fim das contas, né, tanto ele ganha, o colaborador, né, quanto o nosso cliente final, que recebe lá um profissional que vai poder contribuir, vai poder dar escala, já sabendo como é que funciona, já podendo contribuir, né, muitas vezes, e sugerir. É claro, a gente sempre tem que observar esse ecossistema do cliente, mas chegar já com possibilidades de sugestão, todo mundo quer, né? Que alguém que venha não apenas criticar algum modus operandi, mas olha, eu gostaria de sugerir uma posição assim. Eu poderia contribuir de forma diferenciada. Isso agrega valor, isso gera valor, né? Isso está muito além do preço. Né? Isso é o valor que se gera com uma parceria como essa, com uma mão de obra qualificada como essa. Né? Então eu queria lançar para vocês aqui, principalmente agora para o Macedo, né? Que nós estamos falando de pessoas, de termos as pessoas adequadas, de mantermos as pessoas adequadas, né? E muitas vezes a gente se depara com uma realidade dos nossos clientes que ele não tem. Ele não tem pela falta, pela mão de obra, por tudo que a gente já falou aqui, e ele precisa escalar. Né? E quando ele não consegue, isso traz um prejuízo para os projetos que ele quer operar e quer conduzir, e na sequência, né, para a própria operação de negócio dele. E eu acredito que tu enxerga muito isso, né, nas operações do dia a dia, né, Macedo, e também o como a gente tem contribuído em relação a isso. Ah, com certeza. Eu vejo assim, ó, as empresas, elas, o principalmente empresas de grande porte, tempo vale muito mais dinheiro, né. Então, ter um time, um profissional ali que vai executar a atividade de TI necessária, né, gabaritado, no tempo adequado, faz toda a diferença. Às vezes perder 1 mês, 2 meses para achar um profissional de TI gabaritado, eh, pode custar muito caro, né. E a gente sabe também que as empresas em geral, né, elas têm o processo delas de seleção e tal, mas a gente sabe que na área de TI, algumas particularidades, né, elas acontecem, né. Então, hoje ainda tem muita gente trabalhando remoto, eu sei que esse é um tema bem Polêmico. polêmico, né, mas, tem muita gente ainda que trabalha remota, né, a gente tem inclusive, pessoas que trabalham para o exterior, né, então o mercado é bem mais concorrido, Bem digamos assim. plural também, Bem né? plural, exatamente, né. Não tem tanto essa questão de, tem que ser uma pessoa que está exclusivamente numa determinada região do país, né, ali perto da empresa, né, da sede da empresa, enfim, né. Então, existe uma concorrência diferente, né, e o aquecimento do mercado também demanda bastante. Então, às vezes buscar num parceiro como a Emicom, que é especializada nesse mercado,
né, que tem profissionais de busca ali que são realmente, não sei, Vivem isso no dia a dia, né? tem Essa é a vivência deles, né? O time do Edu lá vive, respira isso o tempo todo, tem técnica, tem modelo, tem fonte para buscar. Depois quero que o Edu fale um pouquinho sobre a quantidade de currículos de pessoas que querem trabalhar na Emicom. A base que nós temos é gigantesca para a gente poder operar e escalar, né? Então, é, exatamente, muitas vezes o nosso cliente, o meio dele, o core business dele, não é TI, né? Ele exato. usa como meio. Então, assim, é aí que nós entramos, né, para poder dar essa escala, né, que você está comentando. Exatamente. Então, é super importante, né, entender as singularidades da área de TI, né, para que você consiga achar profissionais no tempo adequado, né. E a Emicom pode ajudar nesse aspecto, porque realmente o time do Edu ali é um time que, como algumas pessoas falam, fazem mágica, né. Às vezes a pessoa está lá procurando alguém lá com uma determinada especialidade por meses e não acha, e de repente já vem 2, 3 pessoas ali que podem atender aquela posição Aquela perfeitamente. necessidade, né? E eu Exatamente. queria falar até sobre o nome, né, que a gente deu para esse serviço dentro da Emicom, que é o Talent as a Service, né? E talent não é por acaso, né? Porque a gente quer justamente diferenciar que não se trata exclusivamente de uma alocação de uma pessoa numa posição que há uma necessidade no cliente para preencher uma vaga. Não é isso, não se trata disso, né? Se trata realmente de um talento. E aí o talento para preencher essa lacuna no cliente, né, ele começa desde o entendimento da expectativa do cliente, daquele ecossistema dele. Eu queria que tu falasse um pouco disso, um pouco dessas experiências e até de visita que tu já fez em cliente mesmo para entender, deixa eu entender qual é a tua realidade, porque eu entendendo a tua realidade eu vou conseguir ser mais efetivo, mais eficiente, né, na busca desse talento ou inclusive no remanejamento, né, Macedo, que a gente faz, porque nem tudo a gente vai buscar no mercado, a gente tem muita gente dentro de casa e às vezes a gente olha para aquela necessidade e fala, meu, isso aqui cabe como uma luva para o fulano ou para o Beltrano, né? Então, entender essa expectativa começa por ali, o Talent as a Service, né? E depois ele continua e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse acompanhamento que a gente faz dessas pessoas lá dentro do cliente, para garantir que aquela expectativa que foi alinhada lá no começo, ela perdura na sequência da execução do trabalho, né? E acho que esse é um ponto importante. A gente falou de necessidade no início, né, do candidato, mas agora chega a necessidade do cliente, né? Então acho que esse é um diferencial. O meu time, assim como eu, quando a gente vai no cliente, é entender essa necessidade e ver como a gente pode customizar e personalizar esse processo. Existe, né, já uma estrutura, uma metodologia padrão de excelência da área de talent, para que a gente consiga fazer isso de uma forma rápida e assertiva, né? Então, cada vez mais a gente reduz o nosso SLA de entrega de candidatos e também melhora a qualidade da assertividade dos nossos candidatos. Então, para fazer esse processo, tem que entender a base, né, e a necessidade do cliente e a gente olhar para esse processo dos candidatos de uma forma que a gente consiga ofertar as pessoas que são adequadas para aquilo. E aí a gente tem aqui dentro de casa uma metodologia para fazer esse processo. E a gente entrega a pessoa certa para o cliente. O cliente não tem necessidade de fazer um processo de entrevista, ele não precisa, né, garantir que isso faz, porque o especialista do lado de cá faz isso. A gente tem um time, né, de talent trackers, que a gente chama, que é o pessoal que valida tecnicamente um candidato. E também tem um time de talent que faz uma validação comportamental. Então a gente olha para as duas coisas, o comportamento e a questão técnica, para achar a melhor pessoa para aquele cliente alinhado à necessidade. E a gente faz isso com o candidato também, para entender qual que é o projeto, qual que é o cliente, como as coisas funcionam, para que ele entenda isso. Isso começa desde o início do relacionamento com o candidato e segue depois quando a pessoa é contratada, como o processo de onboarding que o próprio Macedo comentou. Então, tudo isso é muito importante, a gente ter esse alinhamento para a necessidade e esse acompanhamento. Outro diferencial importante é que o nosso time também é segmentado por torre de negócio e vertical. Então, quando eu tenho um recrutador ajudando nesse processo, ele entende do agronegócio, ele entende desse tipo de negócio para que ele consiga fazer a melhor análise. E ele já começa a fazer um trabalho prévio de olhar para esses candidatos e começar a fazer um relacionamento com esses E o, no- candidatos voltado no agronegócio. e o nosso próprio contingente interno, né, Edu? Porque como a gente tem muitas pessoas trabalhando com a gente, muitas vezes tu vai lá, ouve o cliente, ouve a expectativa e entende, poxa,
a pessoa que se adequa exatamente a essa necessidade, ela está aqui hoje. Então volta, conversa com o gestor aqui, né? No caso, o Macedo representando esse grupo, e olha, para deixar 3 grupos felizes, o cliente, o colaborador e a MCOM, aqui nós precisamos fazer algum tipo de movimento que eu acho que a gente vai ter o melhor resultado para todo mundo, né? E aí esse alinhamento interno também, certo? O Macedo, inclusive, esse mês fez vários recrutamentos internos, né? Então, ele fez essa mobilização de pessoas aqui dentro de casa, pensando na necessidade do projeto do cliente e do colaborador. Então, assim, a gente precisa conhecer muito esse colaborador. Quando eu falei do mapeamento de conhecimento, é saber o conhecimento que ele tem, a tecnologia, qual que é o nível de proficiência dele, qual é a expectativa de carreira também desse colaborador. Para que quando o pessoal na área de negócio quer fazer esse cruzamento para ver match, ele precisa ter esse entendimento, porque tem a necessidade do cliente, tem a necessidade do colaborador que a gente consegue atender juntas. É sempre importante frisar, né, do que assim, em primeira instância, toda vez que a gente traz um colaborador, um talento, para dentro da MCOM, ele é para a MCOM. Então, antes de eu levar para qualquer cliente nosso, ele é primeiro para a MCOM. Então, vem aquilo que o Macedo falou antes, da questão da cultura, dos valores, do modelo, da proficiência, da qualidade. Então, se ele serve para estar na MCOM fazendo qualquer projeto, qualquer atividade, qualquer desafio, ele também vai servir para atender as necessidades dos nossos clientes, né? Então, isso é super importante também. E o Macedo sente isso na prática depois que ele recebe essa pessoa para poder executar as operações, né, de projetos. O Stray, tu falou antes ali desse, eu chamo de xadrez, Uhum. né? Que a gente fica olhando ali as pessoas, onde elas estão, com as oportunidades e tal, Perfil. perfil, né? E eu vou lembrar uma fala que eu falei mais no começo aqui da conversa, que é de a gente buscar alinhar os objetivos das pessoas com os da empresa, né? Então, às vezes aparecem essas oportunidades assim, ó, poxa, a pessoa está procurando uma oportunidade numa tecnologia, num setor ou numa determinada situação, e a gente encontra, e é isso que tu falou mesmo, sabe? Poxa, apareceu aquilo que tu me pediu, né, que tu tá buscando, apareceu, né? E aí a gente busca viabilizar. Claro, nem tudo a gente pode viabilizar o tempo inteiro, né, para todo mundo, mas a gente faz esse exercício diariamente, né, e busca fazer essa viabilização para que essa relação seja realmente de longo prazo. Legal. Bom, a gente tem visto, né, que esse tema, de novo, né, vou trazer o mote aqui do nosso MCast, que é o TI na prática, ele realmente é a prática nossa e também de muitos dos nossos clientes todos os dias, né? Então, tudo que a gente falou aqui, né, eu acredito que o nosso ouvinte aqui vai dizer, isso acontece lá comigo, eu também tenho essa dificuldade, eu também tenho esse desafio, né? E a gente tem visto que as empresas, elas têm recorrido ou tentado diversos modelos, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho, talvez o Macedo possa explicitar isso para nós, em questão prática, o que que os clientes têm pedido, né? O que que eles têm recorrido, o que que eles têm sentido falta e como a gente tem se posicionado para poder atendê-los nesse sentido, né? Falando, claro, de pessoas, mas as pessoas para fazer acontecer lá, né? Então tem diversos modelos para fazer isso acontecer também. Então, assim, ó, alguns exemplos de situações onde a gente vê os clientes buscando profissionais. Então, por exemplo, eu estou com um projeto, né, e eu preciso aumentar o time por um determinado período, né? Então, eu preciso ganhar É escala pontual. pontual, né? Uhum. Poxa, eu preciso de um determinado conhecimento que eu não tenho dentro de casa, né? Ou senão meu time todo está ocupadíssimo, né? E eu não vou aumentar o headcount, mas eu preciso aqui de mais Precisa gente entregar. agora para fazer uma entrega, né? Vou começar um projeto estratégico, quero direcionar meu time para meu time interno aqui que conhece tudo para aquele projeto lá que é mega estratégico e preciso de alguém aqui para me dar retaguarda em outras atividades. Então, tem uma série de cenários aqui, né, possíveis, tem outros, né, por exemplo, lembrei de mais um agora aqui, eu tenho um time dentro de casa que precisa evoluir em alguma questão, alguma competência técnica que não tem, eu vou trazer alguém com mais senioridade no assunto para elevar o nível das pessoas que eu tenho dentro de casa. Então, tem vários cenários, a gente já viu diversos situações aqui. Então, assim, além de a gente poder colocar pessoas no cliente para executar esses serviços, eu gosto muito de uma analogia
de um time de futebol, né? Então, vamos pensar, o time está jogando lá, né? Pode estar ganhando, pode estar perdendo, tanto faz, não importa muito, né? Mas entra uma pessoa do banco do jogo, né? Entra um reserva lá e ele acaba mudando a dinâmica, História. a história do jogo, exatamente. Então, às vezes muda a dinâmica, né? Troca alguém lá que está cansado, enfim, alguma coisa. E essa pessoa que vem de fora, ela dá um gás, uma dinâmica diferente para o time. E, inclusive, às vezes é a pessoa que é determinante para o sucesso do time, né? Então, claro, tem pessoas que têm mais abertura para isso, né? Então, que vão achar legal trazer alguém de fora, né? Eu acho que comentamos antes aqui, a pessoal da MCOM tem uma Diversidade. diversidade grande, né, de situações, elas estão acostumadas a entrar em ambientes que elas não estão ali há muito tempo, né, e conseguir gerar bons resultados, bons frutos, né? Então, Uhum. às vezes traz perspectiva diferente, né? A gente estuda aí essa área de TI, de inovação, startup, etc. Quanto mais diverso, né, mais difuso for o Mais ambiente, constrói. mais oportunidade de desenvolver alguma coisa nova, né? Tem relação à criatividade aí também, que eu gosto muito. Então, é importante, né, que as empresas olhem para esse tipo de oferta, de disponibilidade, com esse olhar também, né? De trazer, às vezes, um sangue novo ali, uma pessoa que vai realmente trazer novas ideias, novos insights e vai mudar a dinâmica do time que está lá E jogando naquele transformar a momento. partida, né? Exatamente. Aqui tem um ponto, né, que eu falava no começo aqui do nome desse serviço, que é o Talent as a Service, né? E o Edu falou um pouquinho sobre essa questão da busca pelos talentos. E eu acho que um ponto super importante que vale a pena colocar na mesa aqui, que é o seguinte, né? Existem alguns clientes nossos que já são hoje clientes e permaneceram com a gente, mas que eles vinham de experiências não muito positivas, né, em relação ao famoso alocação de pessoas, né? E é por isso que a gente não trata exatamente assim. Por quê? Porque não deve ser tratado assim. Uma vez que a pessoa ela vai contribuir com aquele cliente, ela leva um pedaço da MCOM com ela leva a cultura da MCOM com ela leva os valores da MCOM com ela. E a gente, para garantir que isso tudo aconteça e atender aquela expectativa, né, do que a gente falou há minutos atrás, a gente montou uma estrutura e uma estratégia, né, de acompanhamento dessas pessoas para garantir que todas as expectativas, a do cliente, a do colaborador e a da MCOM, elas sejam atendidas. Então você realmente tem que acompanhar. E o Macedo falou bem, a gente não vai fazer a gestão efetiva da atividade específica daquela pessoa, porque isso vai ficar a cargo de quem o contratou, né, da empresa que contratou, o gestor que contratou, e ele tem autonomia sobre isso. Mas a gente vai fazer um acompanhamento, sim, dessa pessoa para saber se ela está feliz, para saber se ela está dando o seu melhor e está entregando aquilo que ela pode entregar de melhor, para saber se o cliente está conseguindo perceber, né, essa entrega dela. E se isso não estiver acontecendo por algum motivo, né, a gente também descobrir de forma super antecipada para poder fazer uma mudança de rota, um alinhamento, né? E eu quero contar um episódio aqui, é importante a gente falar de novo da prática, né? Não tem só história bonita, tem história que foi ter que ser consertada ao longo do caminho, né? E é para isso que a gente está aqui, onde muitas vezes o cliente solicitou e alinhou, né, um talento com o perfil A, e nós entregamos aquele talento com o perfil A, e ele chegou dentro do cliente, não, depois eu vejo, depois eu te atendo, depois eu te coloco para trabalhar, depois eu vejo o que você vai fazer. E passadas, às vezes, 3 semanas, o cliente com perfil A foi colocado para fazer uma atividade com perfil B, que não é a expertise dele. O que vai acontecer? Vai acontecer colaborador frustrado, vai acontecer cliente com a expectativa não atendida, e possivelmente o terceiro passo, ele vai chamar a empresa e vai dizer, olha, essa pessoa aqui não me atende, né? E aí, por a gente já ter percebido situações como essa, foi que a gente montou toda essa estrutura de acompanhamento, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, Macedo, sobre a ótica operacional, o quanto isso faz diferença, porque isso é um valor que, de novo, não está no preço, né? Esse acompanhamento, manutenção da cultura, dos valores. Queria que tu falasse sobre isso. E queria que tu falasse, Edu, o quanto isso faz diferença
na felicidade das pessoas. Na experiência. Que isso vai refletir na tal da retenção. Uhum. É isso que influencia em retenção. Eu queria que tu falasse depois sobre isso, tá? Então fala sobre o contexto operacional, o reflexo disso na operação. Legal. Muita conversa, tá? Tem muita conversa envolvida. É, como tu bem falastes, né? A gente não está no dia a dia, na gestão da rotina do dia a dia ali, o que a pessoa está fazendo e tal, né? Mas a gente tem uma responsabilidade perante aquilo que a pessoa tá executando e que ela está entregando, Uhum. né? Então a gente pensa muito já nessa questão de ver como é que o cliente, né? Como é que quem está lá contratando o serviço, qual é o valor que ele está esperando daquele serviço, né? E a gente acompanha realmente, né? Através de conversas, então a gente acompanha realmente E até com uma cobertura técnica, né, quando precisa, certo? exatamente, com uma periodicidade para entender se como é que está sendo o dia a dia da pessoa. E se a gente observa, né? A gente faz gestão aqui de diversos projetos, um monte de coisa aqui dentro da MCOM. Então, se a gente percebe que tem alguma oportunidade também de trabalhar junto na gestão do dia a dia, a gente já busca se antecipar, né? Para, enfim, tentar achar um outro Fazer correções caminho. de rota, se Ex- for necessário, né? exatamente. Orientações. Exatamente. Seja às vezes para o nosso profissional, né? Às vezes a orientação é para o nosso profissional também, né? Uhum. Seja junto com o cliente, ó, cliente, se continuar desse jeito aqui, lá na frente a gente pode ter esse tipo de problema. Tem como a gente buscar um caminho? O que você acha disso? Né? Então, a gente busca ir corrigindo a rota já durante o serviço para ir o mais rápido possível, obviamente, né? Para que a gente realmente foque no sucesso do cliente. Esses dias até me provocaram que eu não era mais gerente de negócio, eu era Customer Success, né? O meu negócio é garantir o sucesso do cliente. E, olha, eu refleti sobre isso, talvez tenha bastante disso no nosso papel, porque a gente está tão conectado com o valor esperado do cliente que a gente olha nessa perspectiva mesmo, tá? Então, acho que isso faz com que a gente consiga ajustar, né, o cliente ficar feliz e o colaborador também ficar feliz com o resultado, com o que ele está fazendo. Porque, honestamente, ninguém gosta de ficar lá fazendo um trabalho para aquilo que não foi, às vezes, Capacitado, treinado e direcionado, né? exatamente o que foi combinado, né? Ou se ele está com pouca demanda, né? A A pessoa questão quer da se sentir utilidade, útil, né? né? Exatamente, a Isso. questão da utilidade, né? Acaba pegando. Então tem várias coisas ali, né? Que são importantes para manter a pessoa engajada. É só com o engajamento que a gente realmente consegue essa conexão toda com o resultado esperado do cliente. E olha só como isso é verdade, Macedo, que tu estás falando, e eu trago um depoimento prático aqui. Estive recentemente em um dos nossos clientes e ele trouxe a seguinte expressão: olha, os colaboradores de vocês, eles se apropriam tanto do meu negócio, ele usou essa expressão, eles têm um ownership do nosso negócio, falando da empresa dele, que muitas vezes é maior do que os nossos próprios colaboradores. Então, quer dizer, é o que tu acabou de expressar verbalmente aqui, acontecendo na prática e sendo manifestado pelo nosso cliente. E, de novo, né, falando de forma franca, simples, verdadeira e transparente, se a pessoa não estiver feliz para fazer aquilo, se ela não estiver encontrada para fazer aquilo, ela não vai conseguir fazer com esse grau de apropriação ao ponto do cliente ter este sentimento, essa percepção. Né? Então, tudo isso que tu falaste é super importante para que a gente alcance isso. Eu queria que tu falasse, então, agora da felicidade das pessoas, né, por conta de ter esse acompanhamento, essa cobertura, né, essa manutenção da nossa cultura. Agora estou falando da cultura MCOM para garantir, né, que as pessoas continuem entregando, participando, se engajando, como o Macedo falou, né, e, sobretudo, sendo felizes, que é o que a gente preconiza aqui, né? É fundamental esse acompanhamento e a gente percebe através dos indicadores o quanto melhora o engajamento e o índice de felicidade das pessoas. Receber um feedback todo mundo gosta, né? Especialmente ainda quando ele é positivo, ele é, né, de melhoria. Então, quando a gente identifica, né, nesse processo de acompanhamento, a gente viu isso na prática, né, em várias devolutivas aí, a gente vê muitas vezes, né, nos comentários das pesquisas que a gente faz e no próprio indicador, a gente vê que as pessoas têm aí uma satisfação nesse processo.
E a gente sabe também que um dos aspectos importantes no feedback é as pessoas que têm mais feedback também estão mais satisfeitas. Porque existe um alinhamento da expectativa, né, Macedo? Então, assim, do que é esperado em relação ao cliente, do que é esperado em relação ao MCOM, mas principalmente para que a pessoa consiga fazer essa entrega nesse alinhamento de expectativa. Então, é fundamental esse acompanhamento, a gente vê o quanto isso melhora na relação com as pessoas, né, e a conexão que a gente traz, mas principalmente também do lado do colaborador, o quanto ele fica feliz de fazer esse retorno para a gente, né? Porque quando a gente faz esse processo aqui na área de People, a gente acompanha essa jornada do colaborador, a gente chama aqui de jornada maker, né? Então tem todo um processo de acompanhamento de experiência dessa jornada. E nesses momentos, né, nesses touch points, a gente sempre está presente para ouvir o que deu certo, o que não deu certo, para ajustar a rota, como vocês comentaram, né? Para talvez trazer até um novo ritual nesse processo, para que a gente consiga, né, além de fazer o mapeamento, trazer ações de melhoria e também dar o feedback positivo quando as coisas estão funcionando bem. Né, no trabalho da liderança, como o Macedo faz, né, porque essas conversas do líder com o colaborador são muito importantes. Né? Isso acontece no one-on-one, isso acontece também no plano de desenvolvimento individual, que é um PDI. Então, todo esse processo ele é feito sempre em conjunto. Né? Liderança e colaborador, para que a gente consiga traçar o melhor caminho de carreira, né? E um alinhamento dentro da expectativa do nosso negócio. Ô, Edu, pegar um gancho teu aqui para falar um ponto que eu acredito muito, né? A gente tem que ser muito pontual nos nossos feedbacks. Não pode ser aquela coisa assim, vou daqui 6 meses falar para o colaborador que ele está fazendo alguma coisa ali que poderia ser diferente, né? Para mim, se isso estiver acontecendo, é uma falha, né, de gestão, né? O feedback ele tem que acontecer De forma rotineira, de né? forma dinâmica. Então, naquele momento que você vai se reunir com um profissional para falar alguma coisa ali e tal, o ideal é que nada seja surpresa para ele, né? Então, se o profissional ele se surpreender, né, eu acho que eu não estou fazendo bem o meu trabalho. Para mim, a hora que eu vou dar o feedback, a pessoa já deveria saber as coisas, sabe? Uma confirmação. É só uma confirmação, um alinhamento, uma formalização daquilo que a gente já foi pontuando no dia a dia. Eu Né? acho que isso aí, Macedo, que tu estás trazendo, né? É uma prática que a gente instituiu já dentro da MCOM, e a gente já entendeu uma coisa que muitas vezes as pessoas não fazem, porque elas esperam ou o momento ideal para falar, ou criar um material extremamente sofisticado para falar. No entanto, as pessoas só querem conversar, elas só querem ser ouvidas, elas só querem expressar as suas expectativas, os seus anseios e aquilo que eventualmente não está legal. Então, se for uma conversa de 15 minutos, mas ela for super objetiva, pontual, direto ao ponto que as pessoas estão sentindo e esperando, resolveu. E se você conseguir fazer aquilo todo mês, ficou fantástico, né? Que é o que a gente quer como pessoas, né? Como seres humanos, é o que a gente espera, E a né? gente faz isso, né, acho que em todos os níveis. Eu lembro agora, né, esse mês mesmo eu fiz uma conversa com uma maker lá de Fortaleza, para a gente poder entender como é que está a experiência dela, como é que está o momento dela, né, como é que estão os projetos no cliente, e tu vê na fala a alegria da pessoa e a felicidade dela poder mostrar um pouco do que ela está fazendo, como ela está fazendo, e o como ela tem usado, né, as nossas ferramentas, as nossas plataformas, para que ela possa crescer e se desenvolver. E eu sempre tenho um momento que eu falo de carreira, né, para a pessoa, assim, refletir um pouco. O que tu está pensando? Para onde tu quer evoluir? E ela estava comentando do interesse de ir para a linha de agilidade, né, de ser um agile coach. Então, tu começa um processo de desenvolvimento, né, e ali tu tem muitas vezes, em várias pessoas aqui dentro, um mentor para ajudar nesse processo, né, uma pessoa que ajuda a desenhar melhor um plano de desenvolvimento para te poder crescer nessa área, e a pessoa ter a satisfação de poder chegar lá, né? Ela disse, olha, eu já fiz o meu primeiro passo, consegui meu primeiro cargo, agora eu estou me preparando para ser uma agile coach. Então, isso é legal tu poder perceber, porque isso traz a motivação, isso traz a retenção que a gente falou, né? Isso traz a felicidade da pessoa, porque ela também se dedica, ela também se esforça para chegar lá, E né? ela enxerga a possibilidade, é o que o Macedo falou antes, cria-se uma trilha onde ela pode enxergar que dentro da mesma empresa ela pode exercer múltiplas funções, se desenvolver, né? Pessoal, a gente está chegando ao final aqui do nosso AMcast, né? Mas antes de a gente terminar, eu queria que vocês falassem um pouquinho, a gente falou durante todo o nosso episódio aqui sobre diversas coisas que podem acontecer, mas sobretudo quando um cliente precisa, né, de um talento, seja ele exercendo o serviço A ou o serviço B,
né? O que é importante na visão de vocês, haja visto tudo que vocês já vivenciaram, as nossas experiências do dia a dia, as entregas que a gente já fez, o cuidado com as pessoas que a gente tem, o que vocês entendem, né, que esse parceiro, esse cliente, ele deveria observar num parceiro que ele quer trazer para dentro da sua casa, que é isso que ele vai fazer, trazer para dentro da sua casa. O que vocês enxergam que são diferenciais, né, para que ele possa escalar o seu negócio, entregar os seus projetos, ampliar a sua capacidade de produção e entrega? Se puder começar aqui já. Eu vou sair do trivial, né? Então não vou falar do básico, mas vou falar de uma coisa que está muito, muito quente na nossa área de TI ultimamente, que é a questão de governança e de segurança. Então, sempre que você vai trazer um profissional para o time de TI, né, esse profissional ele tem que estar, digamos assim, em conformidade, né, em relação a treinamentos, capacitações, né, tudo isso tem que ser muito bem pensado e preparado. Então, buscar empresas que têm condições de prover profissionais, né, com um processo bem definido, com um onboarding, né, que ele consiga começar o trabalho, eh, garantindo que todas as questões de segurança da informação, e governança estão cobertos, acho que isso já é um grande diferencial nos dias de hoje. Muito bacana. É sempre bom trazer isso. A MCOM é uma empresa que preza, né, por isso que você está trazendo. Então, nós temos essas áreas, né, de governança, de compliance, que preconizam a ética, os valores, a questão da legalidade, né? Então, é super importante esse ponto que tu trouxeste, porque a gente muitas vezes pensa no operacional da entrega, né, e das outras questões, mas é super importante que para operações sensíveis, operações que mexem no negócio do cliente, né, tenha realmente uma empresa que tem na sua retaguarda todos esses valores e todas essas práticas, né, que você trouxe aqui. Muito bem. Eu concordo bastante com o Macedo, com o que ele trouxe, e eu acho que eu também adicionaria a questão da confiança. Tu precisa de um parceiro que tu vai confiar, porque ele tem método de trabalho, ele é sério, né? É especialista nessa área, ele domina, entende o assunto, e ele vai fazer uma entrega com qualidade. Acho que isso é importante a gente pensar quando a gente busca, né, um parceiro nessa linha. Eu preciso ter alguém que realmente, nessa parceria, vai se esforçar por aquilo que eu preciso como cliente e, principalmente, vai me entregar aquilo que está combinado. Cumpre o que promete, né? Eu acho que é um negócio que muito atrelado com a confiança, né? Vai estar do seu lado no momento bom e no momento desafiador e não vai deixar você na mão. Eu acho que isso todos nós, enquanto pessoas, esperamos, né? E é o que a gente procura entregar para os nossos clientes. Eu queria agradecer aqui ao Macedo, né, por esse momento fantástico com a gente, também ao Edu, né, se vocês quiserem deixar uma palavra aqui para a gente encerrar, foi muito bom ter esse momento com vocês. Duas feras nas áreas que atuam, então eu me senti privilegiado em estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Estrei, quero agradecer a oportunidade, né, a MCOM também, de estar aqui contigo, com o Edu. São duas pessoas que, dentro da MCOM aqui, tem uma relevância muito grande, né, e que ajuda a construir essa cultura que a gente tanto falou aqui de gestão, de desempenho, né. Então, é um prazer estar aqui, né, agradeço o convite, né, e se precisar, estarei disposto a voltar aqui outras vezes. É bom saber. Quero também agradecer o convite, né? Esse trabalho que a gente faz é de pessoas para pessoas, né? A gente começou falando de profissionais de tecnologia, são pessoas que atuam nas empresas, né? Que fazem a coisa acontecer. E aqui na MCOM a gente tem esse trabalho muito cuidadoso com as pessoas. Então, sempre que é para falar de pessoas, eu fico feliz pelo convite. Agradeço mais uma vez e foi muito bom estar contigo também, com o Estrei aí, para a gente compartilhar e aprender juntos. Muito legal, obrigado pessoal. Eu queria agradecer também o nosso espectador aqui, né, que está vendo esse vídeo, você que é gestor de pessoas, você que é líder, né, você que é CIO, você que é empresário e que entrega, precisa escalar o seu negócio. E para tudo isso a gente depende de pessoas, precisamos de pessoas, né? Então eu te agradeço por ter nos acompanhado até aqui, espero que tenha contribuído para você. Te convido também a baixar o material, né, sobre gestão de talentos, o nosso one page que vai ficar na descrição aqui desse vídeo, e te convido então para nos seguir também nas redes sociais, aí no nosso @mcom.oficial no Instagram, também no LinkedIn e também no YouTube. Te encontro no nosso próximo AMcast.